Eu sou extremamente favorável às estratégias de multicanalidade, que um meio gera audiência para outro meio. Às vezes você tem canais que convertem, tem canais que geram brand awareness, mas o quanto que isso, dentro de um ciclo de conversão no nosso negócio, poderia ser favorável. Então a gente foi fazendo todo esse trabalho, todos esses desafios foram de alguma forma solucionados, e como qualquer outra empresa crescente, sempre tem desafios maiores e as soluções elas vão vindo com bons profissionais que a gente tem na equipe. Você já pensou em transformar os seus vendedores em criadores de conteúdo? Com a Socialis, seus vendedores aprendem a dominar as redes sociais, aumentando vendas e ampliando o alcance digital da sua marca. Afinal, vendedores ativos nas redes sociais conquistam mais clientes e vendem mais. Com a nossa plataforma, você repassa as melhores estratégias de social selling para os vendedores e lojas. Ações realizadas por esses vendedores geram pontuações que refletem um ranking, incentivando ainda mais o engajamento. Acompanhe em tempo real as mídias criadas e veja os resultados alcançados por seus vendedores e lojas. Centralize todas as peças e materiais de produtos, campanhas e ofertas em um só lugar, facilitando o acesso e a conexão com as suas estratégias digitais. Transforme seu time em verdadeiros influenciadores da sua marca com a Socialis. Fale com o nosso time e peça uma demonstração. Olá pessoal, eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios e pela primeira vez gravando aqui em Floripa, aqui na CAT. Quem me acompanha sabe que eu sou de Floripa, o podcast iniciou aqui em Florianópolis, mas na época era online. Foi a primeira vez que a gente está estreando aqui realmente o formato presencial aqui em Floripa e com um convidado muito especial de uma marca que eu sou cliente, parceira e feliz de estar aqui. Estou aqui com o Júnior Bertrão, que hoje é CRO do Asas, é responsável aí pelas áreas de receita da empresa. Bem-vindo ao Marketing Negócios. Estou animada aqui pela nossa conversa. Legal, obrigado Rafa pelo convite, obrigado também por estrear aqui fisicamente o podcast em Florianópolis e espero agregar bastante para nossa audiência. É isso. Bom, primeiro eu queria que você contextualizasse pra gente, né, hoje o teu papel dentro do Asas e qual que é o momento, né, do Asas hoje, né? Eu estava até conversando com você, a gente vê muitas campanhas, um posicionamento muito forte do Asas nos últimos tempos. Qual que é o momento atual do Asas? Como que vocês estão olhando o posicionamento de vocês e as próprias estratégias também? Legal, é uma excelente pergunta. Bom, na posição de CRO, olhando com o chapéu de revenue, eu tenho os times de marketing, eu tenho os times de vendas, eu tenho os times de CS, tenho os times de canais, parcerias. Pouca coisa. RevOps dentro da minha... Pouca coisa. Por isso que eu tô perdendo os cabelos. Então, já tem que pensar algo diferente. Então, esse olhar específico para a receita, tanto pelo aspecto de gerar novas receitas, mas a reter quem está dentro de casa, acho que é um desafio muito grande. Esse desafio, acho que ele está muito correlacionado ao momento da companhia. O Asas, enquanto companhia, a gente vem nos últimos anos de passos de mutação. Então, só para resgatar um pouquinho da história do Asas, a gente tem 14 anos de história, mas o produto foi criado pelo Pierre e pelo Diego lá atrás para atender o pequenininho. Então, profissional autônomo, profissional independente, que tinha mais dificuldade quando a gente entrava na seara de gestão financeira. O produto foi evoluindo, os desafios foram evoluindo. Eu vou fazer 4 anos de presença dentro do Asas. E quando eu entrei no Asas, meio que acho que qualquer marqueteiro que se preze gostaria de ouvir isso, porque a gente tinha um produto que entregava isso, só que a gente comunicava muito abaixo. Então, ali existia uma grande oportunidade, mas carregada com vários desafios nesse sentido. Então, de lá para cá, de 2021 para cá, a gente foi ajustando essa entrega pelo ponto de vista de valor gerado para os nossos clientes, mas também a adaptabilidade do que a gente comunica, como que a gente se posiciona no mercado. Eu lembro, acho que é um fator assim, bem curioso na história toda, finalzinho de 2021 a gente fez um evento, e eu gosto muito de estar presente em eventos para conversar com o cliente, para entender o mercado, tirar algumas curiosidades, ver onde que a gente está acertando, onde que a gente está errando. E em final de 21 a gente participou desse evento e eu ouvi muito. Não foram 1, 2, 3, foram dezenas de vezes os clientes falaram assim, putz, eu uso Asas e vocês são um ótimo gerador de boleto. Cara, aquilo para mim era, assim, terrível, porque eu sabia que a gente entregava muito mais do que o simples boleto,
mas a gente nasceu lá atrás muito com esse produto, então uma estratégia mais monoproduto para ajudar realmente o pequenininho, como eu havia comentado, mas a gente estava passando por um momento que a gente precisaria ajustar isso. Então foi ali que a gente começou realmente a estruturar toda a estratégia de marketing, como que a gente se lança ao mercado, qual que é a categoria que a gente está assim, gerando valor e pegando um valor dessa categoria. Então foi o momento que a gente começou a fazer essas adaptações. E não tem como não... eu sou extremamente favorável às estratégias de multicanalidade, que um meio gera audiência para outro meio. Às vezes você tem canais que convertem, tem canais que geram brand awareness, mas o quanto que isso dentro de um ciclo de conversão no nosso negócio poderia ser favorável. Então a gente foi fazendo todo esse trabalho, todos esses desafios foram de alguma forma solucionados, e como qualquer outra empresa crescente, sempre tem desafios maiores e as soluções elas vão vindo com bons profissionais que a gente tem na equipe. Tem até um dado que vocês compartilharam que em 2024 o Asa investiu 41 milhões em marketing e vocês se destacaram como uma das principais instituições de pagamento com foco em estratégia multicanal, como você mesmo comentou. Como que foi essa jornada de aprendizado, né? Vocês foram testando, foram priorizando canais? Como que foi essa jornada? Porque realmente, assim, desde o beach tênis no aeroporto até uma estratégia digital, como que foi essa construção? Legal, uma excelente pergunta. A estratégia, como eu comentei, ela sempre respeita essa multicanalidade. Historicamente, quando a gente vai para mídias de performance, ela traz resultado no curto prazo, mas você sacrifica o longo prazo. E tem características dentro de uma estratégia maior que quando a gente vai para canais que estabelecem essa massificação da comunicação, que o digital ele não consegue te trazer. Então por isso que a gente fechou patrocínios esportivos, a gente está presente nos principais aeroportos do país, tem uma estratégia de out of home super bem estabelecida. Então sim, respondendo de forma prática, foram vários testes, entendendo o canal, entendendo a mensagem, entendendo o público que estava recebendo aquilo, mas pensando de uma forma muito mais ampla. A gente estava num momento que precisava se lançar no mercado e para que a gente descaracterizar aquela percepção de que o Asa só fazia aquilo. Não, a gente faz muito mais. A gente tem 20 e tantas linhas de receita que são originadas de diversos produtos. Então a gente precisava comunicar isso. E quando a gente quer amplificar a comunicação, o digital não te permite isso. Quando você vai para um aspecto de personalização, segmentação, o digital te entrega. Mas a gente precisava realmente amplificar, a gente precisava massificar aquele novo momento da empresa. Que legal. E como que se conecta? Eu acho que você traduziu um pouco isso do on e do off, né? Mas como que isso conecta dentro da empresa, né? Nas diferentes áreas. Você toca hoje a área de receita, que tem essas outras áreas, o marketing, CS, comercial, né? Sales. Como que isso tangibiliza para as áreas? Como elas se conversam entre si com essa estratégia que vocês estão adotando de multicanalidade? Acho que, assim, não tem bala de prata, a gente foi aprendendo no meio do caminho, mas processo e comunicação, acho que eles nunca fazem mal a ninguém. Então, a gente estabeleceu e restabeleceu muitos combinados entre não só os times com os quais eu lidero, mas outros times de outras diretorias dentro da companhia. A gente, enquanto companhia, estávamos em um novo momento. Não era só o time de marketing ou só o time de revenue do Asas. Era o Asas que precisava realmente de uma roupagem diferente. E quando eu digo roupagem, não é só nem pelo aspecto visual, mas mercadológico principalmente. Então a gente começou, por exemplo, a gente criou uma matriz mercadológica de penetração. Aquilo para mim acho que foi um marco histórico para nós, porque a gente começou a entender mercado endereçável e potencial que a gente tinha para... Isso com todas as áreas. Todas as áreas, mas sendo conduzido por marketing na ocasião. Legal. E daí o desafio como que a gente dissemina isso para dentro de casa primeiro, para depois a gente levar essa estratégia da porta de casa para fora. Então a gente fez isso, obviamente que às vezes tem vários desafios no meio do caminho, mas acho que, assim, com muita humildade, acho que a gente está mais acertando do que errando, então tem muita coisa para acontecer ainda pela frente. Não, é muito interessante porque realmente você coloca o marketing como um guia, né, desse processo de você entender e atender o mercado, e as outras áreas também alimentando também o marketing e vice-versa, né, não ser algo apenas demandado da área de marketing, mas o marketing demandando e tendo esse direcionamento estratégico também. E você comentou, né, a gente está falando de on e off,
E uma das estratégias que vocês tiveram foi essa ativação também para o mundo esportivo. Por que uma marca, olhando para esse atendimento financeiro e toda essa gestão financeira, está olhando para esse mundo esportivo? Qual que é a ideia por trás? Queria que a gente explorasse um pouco isso. Legal, a gente começou a olhar para o mundo esportivo principalmente como uma grande oportunidade, mas não desconectada com aquele aspecto que eu mencionei anteriormente, de amplificar a nossa mensagem. A gente roda pesquisas constantemente na nossa base de clientes, que são 190 mil clientes aí na operação, e a gente quer entender o que fora do uso do Asas, esses clientes fazem também. Porque existem vários empreendedores, mas existem vários empreendedores que buscam fazer outras coisas fora do âmbito profissional. E a gente rodou muitas pesquisas para entender que o esporte, principalmente o futebol, mas tem outras derivativas do esporte que a gente está olhando, que conseguiam entregar isso. Mais um ponto de interação com esses clientes no momento mais de assim, descompressão, mais de assim, conforto, não no âmbito profissional, cara, quer isso aqui? Eu te ajudo. Quer isso aqui? Compra aqui. Então a gente queria um pouquinho desconectar, mas sem perder aquela essência daquele nosso momento. Faz parte da rotina do lifestyle do público de vocês. Exatamente. Então, por isso a gente acabou fechando patrocínios nas principais ligas de futebol, séries A, B, enfim, outros patrocínios específicos. A gente fechou uma parceria recentemente com o Red Bull Bragantino. Então a gente faz, assim, tem um pipeline de oportunidades que a gente tem hoje dentro da estrutura. A gente está olhando todas elas com muito carinho, porque a gente sabe causa e efeito, e o que aquilo representa dentro de uma estratégia maior para nós. Que legal. E eu até estava vendo esses dias TikTok, e agora nessa época em Floripa a gente recebe muito turista, enfim, né? E aí vocês têm uma ativação no aeroporto, e teve uma ativação recente do beach tennis lá no aeroporto. E aí eu vi uns 3 TikToks que apareceu para mim, de uns gringos chegaram, gente, eu entro aqui no aeroporto de Florianópolis e tem um beach tennis do nada aqui, tá lá a marca de vocês. Então tem ali uma ativação para além realmente do público, uma reverberação como marca muito forte, né? Que isso gera como branding. Como que você conecta também o branding com todas essas etapas também, né? De reforço de marca, olhando também para as etapas de consideração. Sim, acho que esse é um ponto interessante, eu não posso deixar de destacar. A gente nunca, historicamente, dentro do Asas, a gente olhou para a construção de marca. E eu, de carreira marqueteira, eu tenho uma preocupação muito grande, o quanto que isso gera de pontos positivos ou efeitos contrários, caso isso não seja cogitado dentro de uma estratégia. Então, quando a gente fala no aspecto de, seja o beach tennis, seja o patrocínio esportivo no aeroporto, tem todo um contexto e um enredo envolvido quanto a isso. Eu não estou ofertando absolutamente nada do que eu vendo para aquele público naquele determinado momento, mas ele está casado com uma estratégia muito maior. Quando a gente fala em construção de marca, tu tem percepção, você tem construção, você tem manutenção daquele momento. A gente está passando do estágio de ser percebidos enquanto marca. E isso não acontece de um ano para o outro, é muita consistência. Então a gente precisa realmente de um trabalho muito coeso para fazer com que os anos nos respondam o que a gente está construindo enquanto esse aspecto de marca. Porque a marca ela é tão importante no âmbito qual a gente está inserido, porque isso mexe diretamente nos nossos econômicos da companhia. Então a gente ser uma marca mais relevante, a gente entregar autoridade dentro daquele cenário com o qual a gente está inserido, a gente só tem efeitos positivos. Tem um trade-off gigantesco, obviamente, porque a responsabilidade ela é elevada a uma potência de X. Com certeza. Então a gente tem uma preocupação muito grande quanto a isso também. E é muito interessante você trazer isso como alguém que está olhando para a receita, que está olhando também para as outras áreas. Mas existe um desafio no mercado, né? Muitas marcas às vezes têm esse receio de desenvolver muito essas estratégias de marca e branding, que é uma consistência também, e visam canais que geram ali uma receita mais a curto prazo, a médio prazo. O que você diria para esses profissionais que estão tentando também traduzir essa estratégia de branding em seus negócios também, né? Quais são os seus conselhos e aprendizados nessa jornada que é desafiadora também? Sim, com certeza. E a verdade é que são fases e são momentos. Tem momentos que você não vai ter uma capacidade, seja financeira ou estratégica,
para trabalhar no âmbito de construção de marca, e o que vai fazer sentido naquele momento do empreendedor é performance, porque ele precisa realmente de resultado no curto prazo. Mas isso não quer dizer que a estratégia de marca ela precisa ser desassistida com o passar do tempo. Deixa ali, numa gaveta, vai alimentando aquilo ao longo do tempo. Mas a marca, às vezes, tem uma dicotomia muito grande, tipo, cara, eu preciso investir milhões para fazer um trabalho de marca. Tem um livro que eu gosto pra caramba, que ele fala especialmente assim o quanto que o efeito de o que você gera, sem investir absolutamente nada, pode voltar para você de forma favorável. Então a gente está, principalmente nos mundos de redes sociais, na viralidade, o quanto isso pode trazer efeitos positivos para você. Ali você está fazendo o quê? Está trabalhando a tua marca, construindo a tua marca, e geralmente um resultado que não precisa de um efeito financeiro tão grande no curto prazo. Então isso é muito legal, mas a resposta prática são etapas, são momentos e momentos. Etapas, paciência, identificar as oportunidades, Totalmente. testar. Boa. E recentemente vocês lançaram a campanha com o Evaristo Costa, né? Então, um garoto propaganda para o Asas. O que tem por trás dessa estratégia, né? Acho que isso se conecta com tudo que a gente está falando aqui no podcast, mas como vocês tangibilizaram isso nessa campanha junto com ele, o que isso significou ali, e os aprendizados também, né? Que foi super recente também, e quais foram os objetivos principais? Legal. Acho que a parceria com o Evaristo, a gente está indo para o segundo ano, então, indo para um segundo ano, acho que é reflexo que a gente, tanto ele quanto a gente, quanto marca, gostou dos E o público resultados, também. e o público também, exatamente, muito mais importante. A gente precisava, assim, eu não gosto muito, mas é baita clichê falar que a gente precisava humanizar a marca do Asas. Existem várias formas de a gente fazer isso, e a gente encontrou no Evaristo, assim, talvez a pessoa ideal para nos apoiar nesse sentido. Então, ser a cara do Asas, ser o embaixador do Asas, comunicando o que a gente está fazendo, ou o que a gente quer fazer, acho que foi ideal. O desafio grande que a gente teve quanto a isso, porque a gente teve aproximadamente uns 200 nomes para ocupar o papel que o Evaristo tem hoje dentro da estratégia. E é muito sensível o que a gente está querendo gerar para o mercado, e a gente se conectar ou ficar mais próximo de um nome o qual a gente acaba não tendo certeza do que ele pode gerar para a gente. Então o Evaristo, ele assim, atendeu as principais características que a gente buscava. Carisma também. Carisma, ele é um cara assim, sensacional. Eu particularmente não tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, mas o meu time, assim, eles acabam reproduzindo, dizem que ele é fantástico, e trabalhar com ele tem sido assim, muito prazeroso. E o que isso está causando em termos das nossas campanhas, a gente recém lançou a nossa campanha da renovação com ele, então, com o mote de que o Asas eleva a gestão financeira da sua empresa, com um filme super, assim, caricato, que sai um pouquinho do trivial. Eu achei sensacional essa primeira peça que a gente entregou, e tem uma manutenção da campanha que acontece no segundo semestre. Então isso vai muito em linha do que a gente quer no longo prazo. E acho que a gente encontrou no Evaristo esse parceiro de longo prazo. Não fazer algo condicionado, meio que perecível, que já tem data de início, meio e fim. Então a gente quer realmente algo para muito tempo. Que legal. E é muito interessante porque você começou aqui traduzindo o Asas há 14 anos, né? Lá atrás, que tinha um posicionamento completamente diferente do que tem hoje. Quando você entrou, teve o desafio que ele era visto apenas como um gerador de boletos, e hoje está com uma marca ali que se preocupa muito com o posicionamento e com a reverberação da comunicação e mensagem. Isso é muito interessante porque muitos negócios acabam querendo se colocar na caixinha, né? Então, que não tem talvez essa ousadia ou sonho ou ambição de se tornar para além daquilo, por exemplo, que dizem que é preciso fazer naquele determinado segmento, ou encaixar ali até do que o próprio cliente tem como percepção, né? Então, acho que é muito interessante isso. E você tem aí experiências tanto no B2B quanto no B2C. Agora, entrando um pouco mais para a linha de carreira e aprendizados, quais são os maiores erros que você vê dos negócios na hora da construção da estratégia de geração de receita, geração de demanda ali hoje, assim? Quais são erros e acertos que você vê que são importantes ali para a nossa audiência entender? Legal. Assim, eu converso com bastante empreendedores, seja clientes ou não clientes, a gente tenta se relacionar com o mercado de uma forma geral. E eu acho que um erro que é mais recorrente, assim, nessas conversas,
é saber identificar que a questão de você ser insistente e você ser persistente, às vezes ela pode soar no dia a dia diferente. Porque entre você ser persistente e você ser burro naquela estratégia, desculpa o termo, É uma linha tênue. é uma linha muito tênue. Com certeza. Então, às vezes você saber e desapegar daquilo é uma sabedoria muito grande. Só que é uma dificuldade muito grande também. Porque o empreendedor, por natureza, ele é muito apegado àquela ideia. E ouvir, talvez, de pessoas de fora que aquilo talvez potencialmente não vai dar certo daquele jeito, dói, é dolorido. Eu brinco que a gente ouve, eu também sou empreendedora, né? Então, assim, a gente ouve muito, não desista, não desista. Mas eu acho o contrário, a gente tem que desistir em muitos momentos. Desistir de uma rota para talvez pegar outra, que é onde vai nos levar para o objetivo. Exato. Ou vai melhorar ali os resultados. Eu tive que desistir bilhões de vezes. O famoso pivotar, né? Sim. Mas também é desistir, né? Sim, exatamente. Então isso eu vejo com bastante recorrência. E não faz mal a ninguém mudar um pouquinho o caminho que você está trilhando, sabendo que o resultado ele vai vir em um momento ou outro. Porque, assim, se você está fazendo algo muito certo, mas o certo talvez tu tá no time errado, tu tá no mercado errado, e você se abrir para verdades que vão aparecer no meio do caminho, vai vir, o resultado vai vir, mas você tem que também fazer acontecer. Então essa insistência, às vezes, ela é muito contrária ao que o empreendedor quer. Concordo. Júnior, qual foi o seu último aprendizado para compartilhar aqui com a gente, com a nossa audiência? Um aprendizado que você teve que marcou. Excelente pergunta. Essa aí é... Tem vários, né? Todos os dias a gente... Vários. Mas acho que um aprendizado, assim, que eu até estava conversando na semana passada com um membro do conselho do Asas, e a gente falando sobre o mercado, enfim. Eu sempre fui um cara muito disciplinado por natureza. E a gente conversando um pouquinho sobre isso, e é meio que... assim, filosófico, mas a verdade é que foco importa. E o foco nas coisas certas importa. É um pouquinho do que a gente estava falando anteriormente, mas se a gente não tiver o foco naquilo que a gente está predisposto a realizar, por natureza você tendo foco já é difícil. Se você diluindo a tua energia depositada no que você está executando, eleva a dificuldade muito. E bom, Júnior, pra gente fechar aqui o nosso papo, a gente faz essa pergunta para todos os convidados, é aqui a tradição aqui no podcast, que é: qual foi o melhor e pior conselho que você já recebeu? Legal, acho que o pior, assim, dentro do âmbito de marketing é que não se preocupe com marca. Então, já ouvi isso várias vezes na carreira, e isso vai muito contra do que a gente estava falando anteriormente. Então, acho que foi o pior conselho que eu já recebi. E acho que o melhor conselho é, assim, eu fujo um pouquinho do âmbito profissional, mas se dedique à família. Independentemente de quem é a tua família, mas, assim, se você conseguir balancear da forma onde você consiga ter bons momentos fora do ambiente de trabalho e que uma coisa conversa com a outra, faça isso. Então, eu acho que eu fui muito negligente com o tempo quanto a isso, e hoje, sim, eu sou extremamente grato pela minha família. Então, acho que esse foi um dos conselhos, assim, mais bem aceitos. É isso. E praticados atualmente. Valorizar a rede de apoio, né? Total, muito, exatamente. Muito bem. Júnior, muito obrigada pela nossa troca, o tempo passou rápido aqui. Passou mesmo. Fica aqui o convite para nossa audiência de conhecer mais o trabalho do Asas, conhecer o Júnior, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Fica aqui o convite também para vocês compartilharem sobre o nosso episódio, a gente vai repostar, comentar, marcar em tudo que é rede social também, e também conhecer os outros episódios aqui do podcast, que a gente está com uma agenda bem cheia esse ano, seja em eventos, projetos junto com as marcas, ou até mesmo aqui no estúdio com vários conteúdos. Obrigada, Júnior. Obrigado a você, Rafa, pelo convite, e sucesso daqui pra frente. Obrigada. Ainda mais. Obrigada. É isso aí. Até o próximo episódio, pessoal.